Boa noite, irmãos. É uma alegria estar na casa do Senhor e poder juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Vamos já dar continuidade ao culto desta noite, onde já participamos do momento de oração e colocamos diante do Senhor as nossas petições e agradecimentos. Ó Deus querido, louvado seja o teu nome, pelo teu amor, pela tua graça e por tuas grandes misericórdias, onde grandioso Pai tem nos alcançado, tem nos dado refrigério, tem nos dado direção, discernimento, sabedoria em todas as coisas que devemos fazer. Eu te peço pela tua casa, onde nós nos reunimos para que juntos louvamos o teu nome. O ministério, grandioso Deus, da igreja, os departamentos de grandioso Deus que precisamos colocar diante do Senhor, para que tudo seja, grandioso Deus, feito e realizado segundo a tua vontade. Seja abençoando as nossas vidas, abençoa a vida do pastor Eliezer, Cristina, onde tem passado momentos difíceis, grandioso Deus, com pressão alta, mas a tua mão, grandioso Deus, poderosa, possa ministrar, grandioso Deus, administrar esse momento. Seja porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor realiza, grandioso Deus, maravilhas no meio do teu povo. Dê-nos um culto, grandioso Deus, onde possamos ver a tua face e o Senhor fala diretamente aos nossos corações, para que possamos, grandioso Deus, sair daqui preenchidos com a tua graça. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé. O nosso general é Cristo. O pastor chegou na hora. Não sei se o microfone está bom, não é, pastor? Por que deu ruim? Chegou esse não? Boa lá, chegou esse não? Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em tuas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
resistirá, nenhum inimigo nos resistirá. Nós vamos orar pela nossa coluna de oração. Vamos cantar o outro louvor e a gente vai estar fazendo o ofertório enquanto o tablet aqui está abrindo. Eu estou sentindo que ele vai demorar um pouco mais para a gente não atrasar. Então eu quero é Deus. Amém. Todos nós queremos Deus, por isso que nós estamos aqui cada dia, cada momento, cada minuto, procurando Deus em nossas vidas. Porque diz que o coração do homem tem um vazio, e esse vazio só é preenchido com Deus. Amém. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, Eu não estou nem aí. eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus.
que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Podemos assentar, irmão, nós vamos estar orando. Vamos consagrar o baixo novo. Ih, rapaz, é mesmo, glória a Deus. Olha, coisa bonita, vamos. Vou pedir aqui para Deus estar abençoando esse instrumento e consagrando ele à obra do Senhor. Ah. Nós vamos ler a intercessão, a coluna de oração, melhor dizendo. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet e a família pastoral. Luiz, Lourdinha, Iraci, Neide, Carmen, Deusi Francisca, Irene, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, José Quintanilha, Carlinhos Mendes, Wilson Jorge, Marcelo, Natália, João, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro André, Dalva, Renata, nosso bairro em São José, os nossos grupos de estudo, a programação de Natal, a cidade de Maricá e as autoridades, e também nos lembrando das guerras que estão aí pelo mundo, que Deus possa estar trazendo a paz à humanidade. E vamos orar também, né, por esse instrumento aí, para que seja usado para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos estar orando agora nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos na Tua casa, depois de um dia onde nós tivemos nossas muitas atividades, e o Senhor esteve conosco também, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos dando o sustento para esse dia. Muito obrigado, Pai, pela Tua companhia. E, Senhor, te pedimos, Pai, pelos pedidos que foram feitos aqui, pelos nomes citados, que Tu possas estar com cada um desses nomes, entrando com providência em cada vida. Pai, abençoe os outros pedidos que foram feitos, responde conforme a Tua santa e bendita vontade. Esteja, Senhor, com cada irmão que está aqui na Tua igreja nessa noite, sonda os seus corações, vê suas necessidades, assim também como aqueles que nos acompanham pela internet. Pai, que Tu possa estar abençoando cada vida e cada família. E, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse instrumento que agora, Senhor, estará sendo usado para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, consagra a Ti, Pai, esse instrumento, assim como todos nós, assim como toda a Tua igreja, assim como as nossas vidas. Amém. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar um pouquinho, o tablet deu uma descontrolada aqui na nossa organização do culto. A gente pode cantar mais um outro cântico, né? E no final a gente canta o último louvor. Os irmãos podem permanecer sentados como estão, se preferirem assim, né? Mas se preferirem ficar de pé também, os irmãos fiquem à vontade. Ele é exaltado. Diz a palavra do Senhor que toda a terra está cheia da Tua glória, e todo ser que respira, louve ao Senhor.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Olha, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Vou pedir ao Mozaniel para me ajudar. Pedi a Cristina o meu óculos, que ela ficou com o meu óculos. E eu não percebi que ela ficou com óculos. Tomara que ela não tenha esquecido em algum lugar, porque ela geralmente esquece. Aí, não, está ali com ela, graças a Deus. Quando ela esquece, eu sento em cima, né, Mozaniel? Irmãos, acho que por enquanto a gente vai ficar sem aquelas facilidades que nós temos, mas os irmãos podem acessar as suas Bíblias ou abrir as suas Bíblias, se tiverem elas aí em mãos, mas abrindo nos seus celulares, os irmãos podem abrir em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22, se os irmãos puderem abrir na nova tradução linguagem de hoje, para estarem nos acompanhando silenciosamente, mas na mesma leitura, na mesma tradução, a gente vai estar lendo esse texto e fazendo uma breve reflexão na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22. Pedro 3, de 13 a 22. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados.
Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por amor, por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram o espírito daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, obrigado, Pai, por esse culto, obrigado pelos irmãos que vieram à Tua casa, abençoe cada um deles, e Senhor, que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua palavra, cheios do conhecimento, cheios da verdade, refletindo, Pai, em tudo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Mas desde já, Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesse lugar, louvando e bendizendo o Teu santo nome, porque essa foi a nossa intenção, de estarmos aqui para Te adorar. E Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que saindo daqui também sairemos cheios da Tua presença. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu separei o tema como seguidores de Cristo. Aquele que aceita a Cristo como Salvador, o que ele deseja fazer? Seguir a Cristo. A gente vê várias pessoas que fizeram isso, né? Logo depois que aceitaram, que receberam um chamado, um discípulo, né? Por exemplo, Mateus o chamado dele foi uma coisa muito simples, né? Mas é tomada ali de um significado muito grande. Quantas coisas ele teve que deixar para trás, né? Jesus passa, ele está ali coletando os impostos, ele chega para Mateus e fala assim: Mateus, vem. Mateus na mesma hora levantou e foi. Quantas vezes a gente prega a palavra de Deus, a gente argumenta, a gente tenta explicar o máximo possível para alguém a respeito da palavra de Deus, tentando fazer com que aquela pessoa ela descubra que é o melhor para a vida dela, e a gente, né, naquele anseio de que aquela pessoa aceite a Cristo como Salvador, a gente insiste com a pregação da palavra de Deus. Mas aí as pessoas vão e rejeitam a mensagem do Evangelho e não aceitam a Cristo como Salvador. Mas aquele que aceita, ele tem uma peculiaridade: ele passa a ser seguidor de Cristo, não é verdade? Esse foi um discípulo. O outro queria segui-lo, eu vou usar aqui como exemplo também, e o Senhor diz para ele assim: não, vá para os seus, vai para os conterrâneos. Quem é esse? Endemoniado de Gadareno, né? Ele chega e pede para Jesus para ir junto com ele. Jesus: não, vai lá pregar, vai lá mostrar aquilo que Deus fez na sua vida. Mas ele queria segui-lo. Então
essa é uma peculiaridade daquele que aceita Cristo como Salvador, ser um seguidor de Cristo. Porque hoje em dia, muitas pessoas chegam e falam: não, eu sou servo do Senhor, de Jesus Cristo, eu aceito a Cristo como meu Salvador, mas ele o segue. Se não seguir, isso daí já foge ao critério daquele que é seguidor de Cristo, porque o aceitou em seu coração de verdade. Eu queria refletir em algumas coisas que estão nesse texto, como eu falei, de uma maneira muito breve, mas eu queria que ficasse bem guardado em nossos corações. Como seguidores de Cristo, devemos fazer o bem. Deve ser uma característica do cristão, fazer o bem. E Pedro, ele fala isso: se de fato vocês quiserem fazer o bem, porque nós temos que ser motivados dessa forma, tá? É por isso que domingo eu dei aquela palavra aos irmãos. Eu falei: olha, eu sei que vou trazer aquela situação da nossa igreja ser o ponto de apoio aqui na igreja, mas eu sei que ninguém vai levantar a mão contrário a essa situação, né? Ainda mais quando é para fazer o bem. Precisa ser uma característica da igreja, precisa ser uma característica daquele que é crente em Cristo Jesus. Mas agora, será que é a realidade de todos aqueles que são membros de uma igreja? Ele é uma pessoa que faz o bem, reconhecida como aquele que faz o bem. Olha, eu já conheci muitos crentes que não tinham essa característica dentro da igreja, dentro da sua vizinhança, dentro do seu local de trabalho. Muitas vezes ele era visto como uma pessoa ruim. Isso não é bom nos critérios de Deus e também na avaliação do mundo. Às vezes isso acontece porque as pessoas, muitas vezes, elas nos rejeitam, e aí olham e começam a falar mal. Mas aqui no texto, mesmo essas pessoas falando mal, se nós fizermos o bem, essas pessoas ficarão o quê? Com vergonha de falarem mal do crente, se a característica dele é fazer o bem. O texto diz isso, e ainda continua: quem lhes fará o mal? Olha, as pessoas, muitas vezes elas pagam realmente o bem com o mal, tá? Mas será que esse mal irá nos alcançar? Aqui o texto diz, ele pergunta: quem lhes fará o mal? Às vezes a gente faz o bem para uma pessoa e aquela pessoa nos paga de uma maneira totalmente contrária. Mas será que nós somos atingidos por esse mal? De maneira nenhuma. Deus não permite. Por quê? Porque Ele está também a nos defender quando nós agimos de uma maneira correta. Se fizermos o bem, colheremos o bem, irmãos. Isso é uma característica da Bíblia, da própria Bíblia. Isso é uma promessa bíblica. Quando nós plantamos alguma coisa boa, nós colhemos também coisas boas para a nossa vida. É algo que nós temos na Bíblia, né, sobre o plantio e a colheita. Nós plantamos o amor, receberemos o amor. Se nós plantamos o bem, também receberemos o bem, mesmo se vier alguém tentando nos fazer mal. Continua dizendo o texto: como vocês serão felizes, como nós seremos felizes. Já aconteceu isso? De você, muitas vezes você fazer o bem para alguém e aquela pessoa não te tratar de uma maneira no qual você esperava que fosse agradável, que fosse boa, mas mesmo nessa situação, como é que você se sentiu? Geralmente a gente se sente o quê? Feliz, porque nós fizemos o quê? A nossa parte, aquilo que nos convém, aquilo que é uma característica nossa. Nós não podemos mudar o nosso jeito de ser
que deve ser bom por causa da realidade que nós enfrentamos no mundo, ou daquilo que recebemos em troca. E isso deve ser motivo de alegria. Eu fiz o bem. Não importa como aquela pessoa aceitou, não importa como eu fui visto, mas importa que Deus sabe que eu fiz o bem. E a gente vai falar sobre consciência aqui também. A nossa consciência com Deus, se nós estivermos bem com Deus, nos sentiremos felizes por agir de uma maneira correta. E continua: se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo, felizes e ainda sofrendo, se tiverem que fazer o que é certo. Talvez alguns de vocês ainda não tenham visto, não ouviram a história de um gatinho que eu tinha. Não é o Flop, né? Não é o Flop, né? O nome dele é o Flock, né? Não era o Flock, mas eu comprei uma casa em Arsenal. Os irmãos aqui da igreja já ouviram essa história, mas alguns não devem ter ouvido. E eu tinha uma torneira do lado de fora da minha casa, que era a torneira do quintal, e eu abria aquela torneira, usava, tudo bem. Aí o pedreiro um dia estava usando aquela água que parecia que estava, né, que não ia acabar a água do mundo, a água toda estava jorrando ali. Eu falei: ô rapaz, cuidado com isso aí, você está deixando a torneira aberta aí, vazando água aí, rapaz, fecha essa torneira. Não, essa é água da rua. Pera aí, como assim água da rua? Aí eu já senti o gatinho miar, aqui era um gatinho. Aí eu falei assim: peraí, isso é um gato? Ele é. Falei: pô, você vai tirar isso daí, vai emendar na rede que vem do hidrômetro, para que a água venha do hidrômetro. Na minha casa não tem água de rua não, meu irmão. Sou crente. Tira esse negócio daí. Beleza. Depois de um tempo, o gatinho estava enterrado, o Flock estava enterrado, né? Aí papai foi lá para casa, a gente foi lá, se preparou e víamos aqui para Maricá. E sexta-feira eu fui abrir a água para ver se estava caindo água. Não estava. O que eu fiz? Deixei aberta a torneira do gatinho, mas não era mais gatinho, o gatinho estava morto. O que aconteceu? Sexta, começou a cair água, sexta, sábado, domingo de tarde eu voltei em casa para dar uma olhada nos cachorros, dar um chute nos cachorros e cuidar deles lá. Quando eu cheguei, a água lá, jorrando. Rapaz, quando eu olhei, me deu aquele frio na espinha. Eu falei: pronto, desde quando está caindo essa água? Aí o vizinho: olha, desde o dia que vocês saíram aí, mas a gente não entrou aí, porque a gente ficou sem graça. Podia ter pulado no muro, os cachorros não iam morder os vizinhos. Se mordesse também, valeria o prejuízo. Depois eu pagava a mordedura dos bichos. Ficou aí esses dias todos. Quando veio o final do mês, mais de R$300 de água. Olha, quebrou as duas pernas, a mão direita, né, o braço esquerdo, quebrou tudo dentro de casa, né? Aí você olha assim e fala assim: que saudade do gatinho, né? Você pode olhar e pensar assim: que saudade do bichinho, não estava fazendo mal a ninguém. Mas irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina também que nós devemos perder para ganhar. É diferente daquilo que o mundo nos ensina. Eu perdi aquilo dali, mas eu estava agindo de maneira certa. Se alguma coisa acontecer e alguém chegar para você e falar assim: bobo, você poderia ter feito dessa forma, e você pergunta para a pessoa: mas é o certo? Eu quero agir de maneira certa. Irmãos, quando as pessoas agem de maneira certa, está sendo uma coisa tão rara que vira notícia de jornal. Não é verdade? Alguém não esqueceu uma bolsa, tinha dinheiro lá, devolveu. Caramba, isso vira uma reportagem. Mas o certo era devolver, não é?
Mas hoje em dia, quando você faz aquilo que é certo, as pessoas debocham de você. Mas você está andando com Deus, não é verdade? Você é o quê? Você é um seguidor de Cristo. Então, o certo para você é o normal para você. Precisa ser o normal. Cara, isso é normal. Eu estou agindo de maneira correta. Isso trará respeito ao nome de Jesus Cristo e ao do crente também. Mas hoje a gente não tem visto as coisas serem feitas de maneira correta, de maneira certa. Mesmo que nós tenhamos que sofrer, façamos de maneira certa, porque isso trará felicidade a nós também. Vocês serão felizes, a palavra de Deus nos diz. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Versículo 17: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. A segunda coisa, Pedro ensina a igreja. Versículo 15: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Aqui Pedro está dizendo para aqueles que são seguidores de Cristo: sejam submissos a Deus. Olha, a submissão a Deus precisa ser uma característica também do crente. Às vezes a gente não aceita as coisas que acontecem na nossa vida, não é verdade? Por exemplo, quando você sai de um emprego para outro, e já aconteceu isso, né? Não é um emprego para outro, de um local para um outro local, que eu já trabalho numa empresa há mais de 30 anos, né? E quando eu saí de um lugar para o outro, não sei se os irmãos já sofreram isso, já viram como é que o estresse é muito grande? A gente fica estressado toda a vida. Sei quem já passou por isso? Já passou por isso? Já? A gente fica super estressado, né? Quando isso acontece. Olha, da primeira vez que eu saí, eu tinha 10 anos em um mesmo lugar. Quando eu saí daquele lugar e fui para um outro lugar, lá no Flamengo, eu não conhecia quase nada no Flamengo, saí do centro do Rio para ir para o Flamengo. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, me deu eu acho que começou a surgir até uma certa depressão em mim. Eu fiquei até um pouco depressivo. Mas foi ali que aconteceu algo muito interessante. As pessoas já tinham acostumado com o meu trabalho ali onde eu estava. Quando eu fui levado para ali, eu já ia receber uma promoção logo com um mês de trabalho. Eu fui reconhecido. Mas aí também eu tive que fazer uma escolha. Se eu fosse promovido naquela época, eu não ia conseguir continuar o seminário, porque eu ia perder de 2 a 3 aulas no seminário. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Eu falei, o que eu faço? Recebo uma promoção aqui, porque ia aumentar a minha carga horária. Eu vi que Deus me trouxe para cá, para que nesse momento também eu fizesse uma escolha. Qual seria a escolha mais importante da minha vida naquele momento? Se eu tinha começado o seminário, aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida tinha que ser o mais importante. Eu tive que tomar uma decisão. Foi uma decisão que veio somada a uma outra. Eu na mesma época tinha passado para o corpo de bombeiro, né, Cristina? Olha só, quantas decisões eu tive que tomar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou para o corpo de bombeiro? Fico ali, sou promovido? O que eu faço? E o corpo de bombeiro também, o rapaz do corpo de bombeiro virou e falou, você vai ter que fazer 6 meses de recrutamento, você vai perder parte do seminário. E o cara estava enganado. Se eu fosse, eu poderia ter continuado lá e trabalhado lá e feito a minha vida militar lá dentro. Mas eu tinha que fazer escolhas. E a minha escolha foi me submeter à vontade de Deus. E eu falei, bom,
Se vocês estão dando essa escolha, então eu prefiro que vocês consigam uma transferência para mim, para perto do centro do Rio, para que eu possa continuar fazendo meu seminário. São escolhas difíceis, de submissão a Deus. Eu não sei se eu nem falei, se eu já falei isso daqui com os irmãos, acho que não está sendo falado na internet não, tá? Eu só queria falar com a igreja, mas tá bom, não tem problema não. Faltou luz, eu pensei que tivesse caído da internet. Mas tá bom, você que está ouvindo, olha, não me arrependo de nenhuma dessas escolhas. Poderia estar bem aonde é o meu emprego secular, poderia estar bem na minha vida militar, mas não estaria aqui. Não estaria aqui. O que seria da minha vida se eu não estivesse aqui nessa igreja com os irmãos, sendo pastor dos irmãos, e os irmãos também minhas ovelhas? O que eu seria? E eu olho para a minha vida hoje e dou graças a Deus por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E é assim que a gente deve olhar para a nossa vida, né? Graças a Deus que nós estamos aqui, nós somos o que somos por causa de decisões que tomamos. Olha, e as decisões, quando são tomadas na submissão a Deus e falando para Ele: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu respeito para onde quer que Tu queira me levar, qual o Seu propósito? Submissão a Deus é para aquele que é seguidor de Cristo. Em terceiro lugar, temos que dar testemunho da nossa fé. A igreja, ela tem sido testemunha de Jesus Cristo nesse tempo. A igreja tem sido exemplo para o mundo. Irmãos, a igreja que existe hoje, nesse tempo, ela tem mais escandalizado do que dado exemplo, infelizmente. Infelizmente. Nós vemos isso nos programas de televisão, nós vemos isso na internet, nós vemos isso no nosso meio de trabalho, que as pessoas chegam: não, eu sou crente, mas aí qual é a vida daquela pessoa? Como aquela pessoa vive? Ah, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um bispo, eu sou um diácono. Escandaliza o nome do Evangelho. Olha, parte B do versículo 15: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança da fé de você. Façam isso com educação e com respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Consciência limpa. Gente, será que essas pessoas que vendem o Evangelho, que se apresentam como pastores, e você olha para aquela pessoa, porque aquela pessoa, para a representação daquela pessoa, você olha e fala assim: o que é isso, gente? O pessoal está bagunçando o Evangelho de Jesus Cristo. O pessoal perdeu a noção do que é ser crente. Nós precisamos ser exemplo. Olha, você identifica alguém crente pelo jeito de andar, pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar. Aquela pessoa pode estar quieta, mas você identifica um crente. Mas hoje em dia, pessoas que se dizem crente, quando você olha na rua, o jeito de falar, o jeito de andar, não tem nada a ver com a vida cristã. A verdade é essa. Não é exemplo. E olha, não tem a consciência limpa. Quando nós formos falar da esperança que há em nós, da nossa fé em Cristo Jesus, nós precisamos falar dessa forma, com educação também. Porque muitas pessoas são agressivas ao pregar o Evangelho. A gente não
Pregar o Evangelho não é você obrigar a pessoa a aceitar aquilo que você é, não. Porque muitas pessoas acham que é isso. Não, você tem que aceitar Cristo, porque senão vai acontecer isso, e começa às vezes a falar mal da religião daquela pessoa. Não, nós temos que respeitar a religião da outra pessoa. Nós temos que respeitar aquilo que a pessoa acha que é a sua forma de viver. Aquela pessoa é um homossexual, respeite o homossexual. Trate-o com respeito. Trate ele com educação. Porque muitas pessoas, quando veem alguém assim, né? Às vezes até rejeitam aquela pessoa, não dá confiança para aquela pessoa, que é um ser humano igual a você. Uma pessoa que precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Aquela pessoa está bêbada num canto ali, aquela pessoa precisa da palavra, do Evangelho. Aquela pessoa, ela não passou a época dela, não. Porque tem gente que acha assim, não, o tempo dele já acabou. Que isso? É você que decide isso. Vai lá e prega o Evangelho para aquela pessoa. Eu me lembro que uma vez eu e Cristina fomos a uma cidade do interior aqui do Rio mesmo. Eu estou vendo que aquelas pessoas que estavam entregando os convites para o culto que teríamos na praça, elas passaram por um bar e passaram lotada. Eu falei, Cristina, eu vou entrar naquele bar, vamos entrar junto? Ela, vou, claro. Quando eu entrei no bar, eu falei, gente, dá licença aqui, posso entregar um convitinho para vocês irem à noite na igreja aqui próxima, ir no culto da igreja, mais tarde aqui na praça, vocês quiserem, claro, e toma um refrigerante, tá? O maior carinho com a gente, o maior carinho. A gente entrou, entregou o convite para eles, desculpa incomodar vocês e tal. Quando a gente estava saindo, tinha um senhor assim no canto. Eu me lembro daquela cena direitinho, né, Cristina? A pessoa no canto, assim, um senhorzinho assim no canto, nem olhava para a gente. A gente foi abaixando assim, moço, a gente pode entregar um convite para o senhor? Aí ele olhou para a gente assim, chorando, e falou, vocês vão me chamar para ir para a igreja? Chorando. Era aquela pessoa que precisava mais daquele convite do que qualquer uma outra pessoa. E aquela pessoa precisava de um carinho, uma maneira branda de se falar com ela. Como é que tem sido a nossa pregação do Evangelho? Será que nós estamos sendo tão sisudos, tão fechados para a pregação do Evangelho, que a pessoa tem que vir com uma característica já X para a nossa igreja? Tem gente que vai chegar aqui cheio de carrapicho, ovelha cheia de carrapicho, que a gente vai ter que tratar dela, né? A gente tosar ela direitinho para ela poder até caminhar. Mas essa pessoa precisa de brandura, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de respeito na hora da pregação do Evangelho. Se a outra pessoa vier falando da sua religião de uma maneira grosseira, Pedro, ele nos dá a característica certa. Olha, façam isso com educação e com respeito, respeitando também a religiosidade da outra pessoa, porque hoje em dia a gente vê que muitas pessoas não têm respeito pela fé que as outras pessoas têm em outras coisas. Em último lugar, nós temos um compromisso feito com Deus, e ele é a representação do batismo. Pedro fala isso. Olha, irmãos, isso traz uma responsabilidade tão grande para o pastor e para a igreja, o batismo de alguém. Eu não sei se o pastor Aloísio, ele é enjoado como eu sou com relação a batismo. Eu não sei se ele é. Mas quantas pessoas aqui dentro da igreja já chegaram para mim e falaram, pastor, quando é o batismo? Eu falei, olha, a gente precisa preparar um grupo. Você vai ter que ser preparado. Essa pessoa nunca mais fala em batismo. Alguns nunca mais falam. Outros sim. Eu quero. E aí você vai, prepara aquela pessoa, para aquela pessoa entender o que é
ser batizado. Ser batizado. Olha o que diz Pedro aqui. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é um lavar a sujeira do corpo. Mas você sabe que eu tenho visto muitos lugares que tem lavado a sujeira do corpo de algumas pessoas. Isso permanece a mesma coisa. Artistas que se batizaram ou são batizados, continua a mesma coisa, agindo da mesma forma, sendo a mesma pessoa. Ele não foi transformado para ser batizado, porque evangelho é transformação. Aí ele continua dizendo, mas é o compromisso feito com Deus, e vem de uma consciência limpa. O batismo não vai lavar a consciência de ninguém dentro do batistério, mas agora vai ser a representação de uma consciência limpa, de um compromisso com Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ouvir isso, ou algumas pessoas, eu não sei quantos vão ser alcançados, mas se você foi batizado e você não tem um compromisso com Deus, não valeu de nada. Eu preciso falar isso mais alto, para que as pessoas ouçam isso, porque muitas pessoas estão aí no mundo, estão vivendo totalmente contrários à vontade de Deus, não estão buscando fazer a vontade de Deus, estão fazendo tudo aquilo que é o contrário que Deus quer para a sua vida. Mas chega e fala assim, eu sou batizado nas águas. Você lavou a sujeira. Se você não é aquela pessoa comprometida com Deus, um seguidor de Jesus Cristo, alguém que está sempre com a sua consciência voltada para Deus, eu fiz aquilo que desagrada a Deus, Senhor, me perdoa, me ajuda a continuar a te seguir em santidade. Essa palavra está sumindo, santidade. O crente, você é santo? Sim, sou. Todas as vezes que eu me afasto do mundo e me aproximo de Deus, eu me torno santo. Que eu deixo as coisas do mundo e eu me separo para Deus. Santidade é separação para Deus. E Deus tem que agir na nossa consciência, tem que agir no nosso coração, tem que nos transformar para que eu possa ser batizado, para dar o exemplo, para mostrar o símbolo, para que eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus e eu tenho um compromisso com Ele. As pessoas precisam ouvir isso, que estão vivendo sem compromisso nenhum com Deus, a vida que querem, mas olha, eles não são seguidores de Jesus Cristo, porque para ser seguidor de Jesus Cristo, Pedro ensina que nós devemos fazer tudo isso que está na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando o nosso Deus com mais um louvor? Vamos colocar de pé, irmãos. Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída,
bendita será, por sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser plantado meus pés, possuirei, por sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, pra minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, pra minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Por sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser plantado meus pés, possuirei, por sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, pra minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, pra minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sei que sou, sei que sou, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sou abençoado. Senhor, dá-nos uma semana na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.